Boa noite, Tânia. Boa noite, Luísa. Boa noite, Samara. Boa noite, eu, porque só tem a gente aqui nesta sala. Bom, vamos lá então, né? Caraca, hein, gente? Já é a última semana já aqui no desafio, né? Tá todo mundo assim, exausto, eu imagino. Eu tô, pelo menos. Não sei vocês, mas eu tô bastante. Vai dar pra ver por como tá os slides, assim, os slides que eu montei para hoje estão a cara da derrota. Mas tudo bem, o importante é entender o conteúdo. O cenário hoje também está diferente, porque eu tô na casa de minha mãezinha. Então, esse aqui é uma pintura do meu quarto. E aí é isso. Vamos então para o conteúdo. Já que está todo mundo aqui, todo mundo tá ouvindo direitinho, tá me vendo. Qualquer coisa vocês me falam. Bom, vamos lá. Hoje eu decidi trazer algumas questões que seriam importantes para vocês no Enem, né? Mas importante como? Importante principalmente para a redação, para a escrita de vocês, né? Porque são pequenas coisinhas, pequenos errinhos gramaticais que vão descontar ponto de certas competências. Então é importante a gente estar com isso afiado para a gente não errar. A gente não, vocês, né? Porque eu já fiz o Enem. Para a gente não errar, para a gente poder fazer tudo direitinho lá na hora de escrever a redação. Então, hoje eu pensei mais nessas questões, assim, de uso dos porquês, concordância, vírgula, crase, que são assim, se o corretor vê que vocês fizeram certinho, então, assim, ó, vai estar perfeito, assim, não vai ter nem, vai ter pouquíssimo desconto de ponto, né? E, bom, a primeira questão que eu queria trazer aqui é o uso dos porquês, né? Alguém aí sabe usar os porquês certinho? Alguém sabe qual que é a diferença? Quantos são? Tipo, quantos porquês são e qual é a diferença de cada um? Tânia, você arrasou, mas eu acabei de perceber que eu fiz o número com a mão, né? Mas arrasou, é isso aí, são 4 porquês. Cada um vai exprimir uma ideia diferente. E a gente está aqui para entender isso, né? Quais que são as ideias deles, porque é muito importante que a gente entenda isso na hora de escrever, não a pessoa que lê o nosso texto, a nossa redação, não entender errado, né? Tipo, não entender coisa que a gente não queria estar falando, entender coisa diferente. Bom, então vamos lá, Tânia, você vai sair daqui sem essa confusão. Qualquer coisa você me pergunta, que eu repito várias vezes, tá? Até você entender. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vai. Bom, o primeiro porquê é o porquê separado com acento. O porquê separado com acento circunflexo, né? Então vocês vão anotando aí, gente, é bem importante, hein? Vamos lá. Esse porquê, a primeira coisa essencial para entender dele é que ele vem geralmente no final de frase. Então, assim, é aquele porquê que a gente bota lá no final, sabe? Então vamos lá, vamos ver os exemplos. Não assistiu aos vídeos ainda por quê? Né? Não assistiu aos vídeos da aula ainda por quê? Então é esse porquê que fica no final. Esse é bem simples, não tem muito mistério, não tem nenhuma regra mirabolante. É simples assim. Final de frase, porquê? Separado com acento circunflexo. Tudo bem? O outro exemplo. O homem destrói a natureza por quê? Quer dizer, não. O homem destrói a natureza, vírgula. Por quê? Entende? Então, assim, independente, depois de vírgula ou sem vírgula, tá no final de frase o porquê separado, o porquê é separado e com acento circunflexo. Tudo bem? Esse é bem simples, não tem muito que se confundir com ele, né? Vamos ao próximo porquê. Esse aqui é o porquê junto com acento. Como é que ele funciona? Esse é o porquê que tem valor substantivo. O que significa um porquê ter valor substantivo, né? O que é um substantivo? Substantivo é uma coisa, né? Um nome, entende?
A gente pode dizer quadro é um substantivo, mesa é um substantivo. E aí, esse porquê, ele vai ter esse valor substantivo. Por quê? Porque quando a gente usar ele na frase, a gente vai retomar ele como se fosse algo, entende? Como se fosse alguma coisa. Então, vamos lá para o segundo ponto. Pode ser substituído o motivo, a causa. Veja, causa, motivo são o quê? São substantivos. Então, esse porquê vai ter esse valor de substantivo, né? Se a gente pegar a frase que a gente está usando esse porquê e substituir por o motivo e a causa, vai ter o mesmo valor, vai ter a mesma semântica. Então, não vai ser diferente. É o único que pode ir para o plural, os porquês. Por que ele pode ir para o plural? Porque ele tem esse valor de substantivo, né? E todo substantivo, ele se conjuga no plural ou no singular, né? Então, o porquê não vai ser diferente. Se ele está tendo esse valor, ele vai poder ir para o plural. Então, de todos os porquês, esse é o único que pode ir para o plural. O porquê junto com acento. Por quê? Porque ele tem valor substantivo. Tudo bem? Então, vamos para os exemplos. Exemplo. Não sabemos o porquê da sua euforia. Veja, esse porquê, ele tem esse valor de substantivo na frase, não tem? Porque ele está ali, ó, a gente está retomando alguma coisa, a gente está pegando essa coisa, assim, esse porquê é uma coisa. Aí, do lado, a gente tem botando o exemplo com o motivo e a causa, tá vendo? Ó? Não sabemos o motivo da sua euforia, não sabemos a causa da sua euforia. Então, esse porquê é junto e com acento circunflexo. Tudo bem? Mais um exemplo. Aprendendo um porquê, podemos aprender todos os porquês. Aprendendo um porquê, então, tipo, aprendendo um porquê, ele tem. Na verdade, essa frase ela teria um duplo sentido, né? Se a gente interpretasse esse porquê diferente, a gente poderia entender assim, aprendendo um porquê de todos os 4 tipos de porquês, né? Podemos aprender todos os porquês, entenderam? Ficou meio confuso, né? Ou a gente podia pegar assim, aprendendo um porquê, podemos aprender todos os porquês. Porque se a gente aprende um porquê, por exemplo, sei lá, esse um porquê, como ele tem um valor de substantivo, ele pode agregar um simbolismo por trás dele. Então, a gente pode falar assim, ó, aprendendo um porquê, então, um porquê, qual porquê? Existem vários porquês, escolhe um porquê aí, entende? Escolhe um porquê aí que a gente vai aprender sobre ele. Ah, então vou escolher o porquê que eu existo. Então, aprendendo esse porquê, nós podemos aprender todos os porquês. Então, ele também pode ter esse valor semântico, esse porquê. Entenderam? Mas ele não deixa de ser o quê? Junto com acento circunflexo. Tudo bem? Próximo exemplo. Ninguém sabe o porquê de sua atitude. A mesma coisa, ninguém sabe o motivo de sua atitude, ninguém sabe a causa de sua atitude. Entenderam? Então, esse porquê aí, que geralmente vai estar ali no meio de frase, né? Por que ele vai estar no meio de frase? Porque ele tem esse valor de substantivo, que a gente vai estar retomando como se ele fosse alguma coisa, como se ele fosse algo, né? E aí, então, a gente vai usar ele assim, tipo, junto e com acento, circunflexo. Tudo bem? Qualquer coisa, vocês me avisam, hein, gente? Tudo bem, então. Então, vamos para a próxima. Porque junto sem acento. Vamos lá. Esse porquê é usado para responder às perguntas. Então, se a gente tem uma pergunta, a gente vai ter uma resposta que ela vai demandar o uso desse porquê. E quando a gente usar quando der essa resposta com esse porquê, ele vai ser junto sem acento. Por quê? Porque ele é igual ao pois. Se a gente pode substituir aquele porquê por pois, então a gente bota esse porquê junto sem acento. E ele geralmente é usado, geralmente não, é regra, assim, ele é usado em resposta das perguntas diretas. O que são as perguntas diretas? É bem autoexplicativo esse termo, são perguntas diretas. Então a pergunta é assim: por que você está irritado?
É uma pergunta direta. Aí a resposta: por que não fui à praia no final de semana? Então vocês vejam, esse porquê ele vai estar geralmente ali no começo de frase. Não é uma regra, mas geralmente vai estar no começo de frase, porque a gente está sempre respondendo, né? Essas perguntas diretas, assim, a gente está sempre respondendo já direto com porquê. A gente já vai direto, por quê? Assim, sei lá, por que você acordou tarde? Porque eu dormi até tarde. Então, prestem atenção, quando o porquê estiver no começo de frase, geralmente vai ser esse porquê junto sem acento. Tudo bem? O outro exemplo, não passei porque não estudei. Também, porque ele aí tá com ele tá exprimindo essa ideia de conjunção, né? Aqui, na verdade, esse exemplo eu deveria ter botado embaixo para poder pegar a ideia ali do ponto 4. Olha o ponto 4. A gente usa o porquê junto, sem acento, quando equivale a por causa de, quando equivale a uma conjunção. O que é uma conjunção? Né? A conjunção, elas são aquelas palavrinhas que a gente usa para juntar uma oração a outra, tá? Então, esse porquê, ele vai servir como conjunção. Esse porquê junto, sem acento. Então, prestem atenção. A gente tem duas orações aqui. Não passei e não estudei. São duas orações completamente diferentes, assim, né? Que, abstratamente, sem essa conjunção, a gente consegue fazer essa ligação. Só que com a conjunção é essencial para a gente poder entender o que ele está querendo dizer. Então ele bota essa conjunção. Não passei porque não estudei. Entendeu? Então esse porquê aí vai ter esse valor de conjunção, esse valor conjuntivo. Ele está juntando uma oração a outra. A mesma coisa na parte de baixo, no exemplo de baixo. Cozinho bem, pratiquei muito. E aí, pum, por quê? A gente bota o porquê no meio, que aí ele vai fazer esse papel de conjunção. Cozinho bem, porque pratiquei muito. Tudo bem? E aí também, né, se a gente for parar para pensar, esse período aqui, né, tanto não passei porque não estudei, como cozinho bem porque pratiquei muito, eles também servem como resposta de perguntas diretas, né? Se a gente for parar para pensar, aqui encaixaria muito bem uma pergunta, por exemplo, por que você cozinha bem? Aí a pessoa responde, cozinho bem porque pratiquei muito, né? Por que você não passou? Aí a pessoa responde, não passei porque não estudei. Então tá tudo interligado ali. Entenderam, então, o porquê junto, sem acento? Tá tudo certo? Qualquer coisa me fale, hein, gente? Boa noite, Franciela. Vamos lá. Agora, o porquê separado sem acento. Ele tem algumas especificidades aí. Vamos lá. O porquê separado sem acento geralmente está em início de pergunta, né? Então, aí o exemplo. Por que você não assistiu ao filme? Vejam a diferença. O porquê junto, sem acento, geralmente eu falei que estava no começo de quê? De resposta. O porquê junto, o porquê separado, sem acento, geralmente ele vai estar no começo de pergunta. Tudo bem? Então, assim, ó, lembra, se vocês quiserem botar uma pergunta lá na redação do Enem e a pergunta tem porquê, ela vai começar com esse porquê separado, sem acento. Tudo bem? Lembre-se disso. Então, exemplo, por que você não assistiu ao filme? E aí, esse porquê separado sem acento exprime esse valor de por qual motivo. Entendem? Esse que é como se ele tivesse sendo um pronome referencial. E aí, o que ele vai se referir é ao motivo, né? Então, esse porquê, ele meio que vai ser assim, por qual motivo? E aí, ao invés de a gente botar o qual motivo, a gente retira e bota o que no lugar. Entenderam? Mais ou menos como é que funciona esse porquê? Porque aí, tipo, a gente não precisa colocar tudo, né? Tipo, não precisa colocar por qual motivo, a gente vai direto. Por quê? E aí, esse que, ele vai estar se referindo ao qual motivo. E aí, vamos ver como é que fica. Não sei por que você ainda não assinou o canal. Se a gente botasse da outra maneira, ficaria, não sei por qual motivo você ainda não assinou o canal. É quase como se a língua estivesse arrumando uma maneira
de economizar gasto, né, de energia, assim. Quase como a gente pudesse fazer assim, tipo, ai, você economiza aí, tipo, fala menos, sabe? Não precisa falar isso tudo, fala por quê. E ele também, além do por qual motivo, ele também expressa essa ideia de pelo qual ou pela qual. Vejam, é difícil a situação porque passa o nosso planeta. Vejam que quando a gente vai fazer esse porquê separado, sem acento, exprimindo essa ideia de pelo qual ou pela qual, ele vai. A gente vai usar esse que ele vai estar muito. Ele é muito um pronome referencial, na real. Tipo, não é como se fosse um porquê junto, né? Como se fosse uma palavra só. São duas palavras. Tem o por, né? E tem o que. O que é um pronome. O por, eu não sei exatamente o que que é. Talvez uma preposição. Talvez uma preposição. E aí, juntos, eles vão passar essa ideia de pelo qual ou pela qual. Entenderam? Aí, ó, é difícil a situação pela qual passa o nosso planeta. Ou então, ninguém sabe pelo por que carreira ela optará. Ninguém sabe por qual carreira ela optará. Por qual carreira optará. Tem o mesmo valor. Entendem? Tudo certo aqui? Vou passar adiante, hein? Bom, não sabia que ia terminar aqui. Bom, terminou aqui. Esses foram os porquês. Tá tudo bem, gente? Conseguiram entender certinho qual que é a diferença dos quatro? Qual que é o uso de cada um? Tudo certo? Bom, tudo bem então. Então vamos para a crase. Que a crase é uma coisa complicada, né? A crase realmente acho que leva um tempo aí até a gente botar na nossa cabeça como ela funciona, né? E o que que é a crase, né? Tipo, acho que a gente não entende direito muito bem assim o que que é a crase exatamente. Acho que isso também dificulta a gente entender é, quando vai se dar a crase ou não, né? Bom, vamos lá. Gente, mais uma vez, desculpa pelos slides. Então, assim, tá um slide muito porco, mas o importante é o conteúdo, tá? Vamos lá. Bom, resumindo, a crase é a contração de dois fonemas vocais. Quando a gente fala em crase, a gente não está falando do acento invertido. Qual que é o nome daquele acento? É o acento grave. É isso, né? É o acento grave. A gente não está falando. Quando a gente fala de crase, a gente não está falando de acento. A gente está falando da contração de dois fonemas vocais. Quais que são esses fonemas? O A e o A. Quando a gente fala de crase, a gente fala dessa contração dessas duas vogais idênticas, né? Só que essas duas vogais elas vão exprimir sentidos diferentes que cada uma dos termos ali na oração vai exigir. Então, com que ela ocorre? Ela ocorre com a preposição a, né? E com o artigo definido a ou as. Então, ponto. A crase só vai ocorrer quando a gente tiver uma preposição em um artigo definido feminino, seja ele no plural ou no singular, tá bom? Ou então com uma preposição e com pronomes demonstrativos. Quais são os pronomes demonstrativos que vão ocorrer a crase? Aqueles que começam com a, né? Que são aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Nós temos outros pronomes demonstrativos, são esse, este, isso, isto, mas eles não começam com a, então a gente não vai usar crase com eles, porque não tem um A ali para ser usado, né? Não tem a contração das vogais idênticas, correto? Então, gente, essencial para a gente entender a crase. Tem que ocorrer a preposição a e o artigo definido feminino a, ou as, ou os pronomes demonstrativos, aquele, aquelas, aquilo, aqueles, tá? E aí, aqui eu botei os exemplos. A mais a, crase. A mais as, crase. A mais aquele, crase, mais aquela, crase, mais aquilo, crase. Tudo bem? Adiante. Vai. Bom,
A crase ocorrerá obrigatoriamente nos seguintes casos. Vamos ver. Em locuções adverbiais femininas. Vejam só, locuções adverbiais são duas ou mais palavras que juntas têm o mesmo valor de um advérbio, né? E o que é um advérbio? O advérbio ele vai estar ali exprimindo um valor de tempo, de modo, de lugar, né? Expressões que vão estar exprimindo essa ideia assim de como se fosse uma informação a mais da oração, né? E aí a locução adverbial vai ser mais de uma palavra, né? Você pode ser duas, pode ser três, alguma coisa assim que forme essa ideia de advérbio. Então vamos lá aos exemplos. Hoje saiu à tarde e, desculpa, o rapaz saiu à tarde e chegou à noite. Bom, à tarde e à noite são locuções adverbiais de tempo, né? Eles estão exprimindo o tempo. O rapaz saiu e chegou. Quando? À tarde e à noite. Então, eles estão exprimindo essa ideia de tempo. Então, sempre quando a gente se referir ao tempo dessa maneira, vai haver o uso de crase. Entenderam? Então, quando a gente fala assim, ó, sumiu todos os exemplos da minha cabeça. Eu vou dar um exemplo muito pouco. Quando a gente fala assim, por exemplo, é necessário que o Ministério da Educação aplique à tarde as provas do Enem para que a gente possa prevenir do coronavírus. Então, a gente vai colocar aquela expressão à tarde com crase. Por quê? Porque é uma locução adverbial de tempo. E se é uma locução adverbial, a gente coloca a crase, tá? É claro que, assim, eu acho que majoritariamente vão ser esses casos, assim, na verdade, é à tarde e à noite. Eu acho que não vão ter muitos casos diferentes, se a gente for parar para pensar assim. Mas já fiquem ligadas que é à tarde, à noite com crase, né? E locução adverbial de lugar. Ele foi à feira e depois à lavanderia, né? O que está acontecendo aqui? Ele foi a. O verbo foi, ele exige uma preposição. Porque quem foi a algum lugar. Tudo bem? E se quem foi a algum lugar, pode falar, Franciele. Tá. Demais. E demais. É porque assim, ó. Não, tudo bem. Não, eu não ia falar, na verdade, mas é bom você ter falado, porque pode ser que mais alguém tenha essa dúvida. Mas assim, ó, o demais junto, eu vou escrever aqui para não confundir, calma aí. B mais junto, ele é um adjetivo, tá? Então, sempre quando a gente estiver qualificando alguma coisa, vai ser de mais junto, entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Gente, eu vou falar da Anitta porque eu tô vendo o documentário dela e eu tô com ela na cabeça. Então, assim, ó, a Anitta é demais. Então, assim, esse demais vai ser junto. Agora, o demais separado é geralmente. Ele exprime uma ideia muito diferente. É tipo. Um exemplo de frase com demais. Olha, a Ana falou assim: demais separado é uma locução adjetiva que acompanha substantivos, corresponde a mais, e seu oposto é de menos. Exatamente. E demais, a palavra pode ser um advérbio, adjetivando um verbo, indicando excesso. Isso aí, exatamente. O demais pode indicar esse excesso, né? Tipo, pode indicar tipo, uma coisa muito grande. Ele pode qualificar alguma coisa, e o demais é essa ideia de tipo. Meu, como é que eu posso falar isso? O ao contrário de menos, né? Tipo, tem gente de menos, ou tem gente de mais. Conseguiu entender, Franciele?
D mais é a quantidade, exatamente. Esses D mais é a quantidade, exatamente, Luísa. É muito confuso mesmo. E às vezes são umas coisas que a gente nem para pensar, né? Só para pensar na hora que vai escrever. Mas você conseguiu entender a diferença? Olha, a Ana deu dois exemplos bons aqui, ó. Eu preciso de mais lápis. A gente não está qualificando nada, né? Tá vendo que a gente não está qualificando nada. A gente está falando que precisa de mais lápis. Exatamente. Aqui tem coisas demais, qualifica excesso, entendeu? Tudo certo então, gente? Tudo demais? Dá a nota, bota num post-it, coloca na sua parede, coloca num caderninho, bota no celular para despertar de meia hora para você nunca esquecer, não sei. Tem jeito para não esquecer. Vamos lá, em seguida. Cadê? Eu já falei aqui. Ele foi à feira e depois à lavanderia. Tá. Aí, o próximo exemplo. O governador viajou às pressas, que é um advérbio, é uma locução adverbial de modo, né? Então, às pressas, é, a maneira como o governador viajou, tipo, ele saiu daqui muito rápido. É um modo, né, que ele saiu dali. Então, tem essa ideia de locução adverbial de modo. E aí a gente bota a crase. Então, mas geralmente vão ser esses os usos, assim. Eu acho que não extrapola muito. Mas se extrapolar, não tem erro, gente. Não tem como confundir muito, assim, porque vai ser uma estrutura parecida. Em locuções conjuntivas proporcionais. Locuções conjuntivas são duas ou mais palavras que juntas têm o mesmo valor de conjunção, né? A gente estava falando agora há pouco, que é conjunção, é aquela palavrinha que vai juntar, aquela palavrinha ou mais de uma palavra, né, nesse caso, porque é uma locução, que vai juntar uma oração à outra. Mas vai ser restritivamente essas que vão ser as locuções conjuntivas proporcionais, que expressam ideia de proporção. Então vão ser essas duas, basicamente. A cidade se acalma à medida que escurece. Tudo bem? Esse à medida que eu achei interessante trazer, por quê? Porque é uma expressão muito usada em redação, as pessoas usam bastante. Quando passei um tempo corrigindo a redação aqui do desafio, eu vi que as pessoas usavam bastante essa expressão, mas poucas pessoas sabem que é necessário o uso da crase, né, nesse A. Então a gente vai usar a crase aqui. Então a cidade se acalma à medida que escurece. E também na outra situação, à proporção que chovia, aumentavam os buracos na rua. Tudo bem? Estou só esperando a Franciele falar. Não deu. Não, sim, isso é uma coisa que eu ia falar depois, realmente. É, o que acontece é que o seguinte, a crase, a gente vai juntar o a e o a. O a preposição e o a artigo definido. Em caso da outra palavra, quando for assim, uma preposição e um artigo definido masculino, né? Então, por exemplo, eu vou ao cinema. A gente junta dessa maneira. Entenderam? Não vai ocorrer frase. Frase. Não vai ocorrer crase.
A crase, ela é exclusivamente para quando acontece a junção da preposição a com o artigo definido a. Isso que acontece é outra coisa, tipo, é uma junção é meio que a mesma ideia, é a junção da preposição a, só que com a junção do artigo definido o. Mas aí não vai ser frase, vai ser ao, né? Porque a crase é essa junção, mas a gente vai definir ela com um a com acento grave. Aqui não, aqui a gente vai botar o ao. É perfeito, é isso mesmo. Mas aí vai ficar, vou ao cinema, vou ao banheiro. Por quê? Porque quando a gente fala vou a algum lugar. O verbo vou, ele exige essa preposição a, né? E quando a gente fala vou a, quando a gente fala o lugar, às vezes esse lugar ele vem acompanhado do artigo definido dele, que pode ser masculino ou feminino. No caso de cinema, vou ao cinema. Então junta os dois. Conseguiram entender direitinho essa coisa do o? Perfeito. Bom, aqui então tem essa situação das locuções conjuntivas proporcionais, né, que expressam essa ideia de proporção. Então, à medida que e à proporção que, elas vão ter crase. Não esqueça. Vou à padaria, tá certo. Sim, vou a, né, porque o verbo está pedindo o vou a preposição, à padaria. O artigo definido junto da padaria, tá certinho. Vou à padaria com crase. Tem situações, às vezes, por exemplo, é mais em nome de cidade, que eu já vou falar, que o nome da cidade não acompanha o artigo definido, né? Por exemplo, São Paulo. A gente não fala a São Paulo ou São Paulo, sabe? Tipo, a gente fala a cidade de São Paulo. Nem a gente fala Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é diferente, a gente fala o Rio de Janeiro. Ou então a Bahia, entendem? Mas aí nessas situações a gente vai ver. Calma aí, que eu não cheguei lá ainda. Não sabia que não acredito que eu não sabia disso até agora. Pois é. É bem simples, na real, assim, quando a gente para ver a crase, é uma coisa bem simples, assim, mas que a gente não está acostumado muito a, não sei, de repente, a escrever, né, e, tipo, quando a gente escreve, a gente não presta muita atenção, mas é bem comum, assim, a gente não saber usar crase, assim, tipo, é bem corriqueiro. Bom, outra situação, diante dos pronomes demonstrativos, aqueles, aquelas e aquilo. Então, já falei, né? Quando a gente tem esses pronomes demonstrativos que começam com a gente vai usar a crase. Então, fazia referência a aquele cidadão. Entenderam? Tipo, fazer referência a. Esse fazer referência, ele exige a preposição a. E ali, o aquele, esse pronome demonstrativo, ele começa com a. Então, a gente junta na crase, né? Então, ocorre a crase. Aí fica fazer referência àquele cidadão. Veja que interessante, a gente pode substituir esse pronome demonstrativo por outro. Aí, olha como é que salta a preposição do fazer referência para fora. Olha como a gente consegue enxergar ele. Fazia referência a este cidadão. Entenderam? Então, se a gente troca qualquer dúvida, assim, né? Tipo, nessa situação assim, se você quer usar um pronome demonstrativo, aquele, aquela ou aquilo, e você não sabe se tem crase, muda para este, esta, isso, isto, e vê se a preposição não vai para fora, né? A gente não consegue enxergar a preposição ali que o verbo está pedindo, porque aqui a gente consegue ver, tá vendo? Fazia referência a este cidadão. Aí é o que a gente fez, a gente substituiu isso por aquele, fazia referência àquele cidadão. Da mesma maneira, daremos trabalho àqueles homens. Dirigiu-se com a voz alta àquela aluna, a esta aluna. Dedicou-se àquilo com afinco, dedicou-se a isto com afinco. Tudo bem? Aí, ó, diante de nomes de lugar. Haverá crase diante de nomes de lugar
se o termo regente exigir a preposição a e o termo regido, que é o nome do lugar, admitir a anteposição do artigo a, que é isso que eu já estou falando já desde o começo. Então, o termo regente vai ser basicamente o verbo, que ele vai reger, né? Tipo, ele tem o poder, né? Tipo, essa ideia de poder, assim, sobre a outra palavra. E o termo regido com o artigo a antes. Então, vamos ver. Viajamos à Argentina no mês passado. Viajamos, ele exige o uso da preposição a Argentina. A Argentina, ela vem já com essa com esse artigo junto. Então, viajamos à Argentina no mês passado. E a gente pode ver aqui, se a gente fizesse assim, ó, ao contrário, né? Tipo, viemos da Argentina. A gente vê aqui que a Argentina, ela tem esse artigo definido a. Quando a gente está na dúvida para saber se a palavra da cidade, do país, enfim, do estado, está acompanhado do artigo, a gente faz esse truquezinho aqui, ó. Viemos da Argentina. Ou então, ó, venho da Itália. Por quê? Porque se ele não tiver acompanhado do artigo, né? Porque, por exemplo, venho do Rio de Janeiro, ele está acompanhado do artigo o. Mas olha aqui, Roma. Roma não está acompanhado de artigo definido, tá vendo? E aí como é que a gente fala? Venho de Roma. Tipo, venho de Roma. Tipo, qual que é o gênero aqui, né? Qual que é a situação? Bom, não tem. Então, quando a gente falar retornou a Roma, não vai ter crase. Da mesma forma, ó, vou a Curitiba, venho de Curitiba. Por quê? A gente não fala a Curitiba ou o Curitiba. Aí tem a exceção. O que vai acontecer? Vai acontecer da gente qualificar Curitiba. Se a gente colocar, por exemplo, venho da cidade de Curitiba, vou à cidade de Curitiba. Entenderam? Aí sim, porque aí o a ele vai acompanhar aquela palavra que tá junto de Curitiba. Ou então retornou a Roma. O que a gente pode chamar o que a gente pode chamar Roma? Retornou à velha Roma, por exemplo, sabe? Tipo, uma cidade velha, uma cidade antiga. Retornou à velha Roma. Então, se aí a gente tem essa inclusão dessa qualificação no nome da cidade, aí sim a gente vai colocar a crase. Se não tiver, não tem por que ter crase, porque ela não está acompanhada, tá vendo? Ó, vem o de Roma. A gente não fala o Roma, a Roma. Então, sem crase. Tudo bem aqui, gente? Ficou confuso? Ou deu para entender certinho? Tudo certo, tudo certo. Bom, então vamos para a próxima. Meu Deus do céu, eu achei que eu ia dar essa aula muito rápido. Já são 9h10. Enfim, vamos lá. Vírgula, uso da vírgula. A vírgula, assim, ó, gente, a gente tem que saber usar vírgula, tá? Assim, não vai ser uma aula aprofundada na vírgula, porque a minha intenção era fazer uma revisãozinha, assim, só para não ter uns erros muito absurdos, né? Tipo, principalmente porque a gente vê lá, corrigindo a redação, que tem algumas coisas que são meio complicadas, assim, de, de escrever, né? Então, eu queria trazer isso aqui para a gente poder não cometer esses erros mais, tá? Vamos lá. Aqui eu trouxe uns exemplos de como que a vírgula pode acabar sendo um fator para interpretar errado a situação, né? Aí aqui a gente vê uma mulher sendo assaltada. Aí ela fala, ajudem um ladrão. Ah, isso é muito piada de tio, né? Ajudem um ladrão. Aí chegou o carro da polícia e ele tá ajudando o ladrão. Mas ela tá comemorando. Eba! Aí ela fala, ué, por que você não está prendendo ele? Aí o policial fala, vírgula, senhorita. Tudo bem que ele foi meio arrogante aqui, né? Ele não precisava ter se ele sabia que a vírgula estava no lugar errado, então ele podia ter ajudado ela, né? Mas, fora essa problematização que eu fiz com o quadrinho, a gente percebe, ó, que ela fala, ajudem um ladrão. Ela está pedindo ajuda pro ladrão, ela não está pedindo ajuda para ela,
né? Agora, se ela botasse ajudem, um ladrão, aí teria outra semântica, teria outro sentido completamente diferente, que aí seria o sentido que ela queria, né? Tem um outro aqui, que é assim, ó. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de quatro à sua procura. Esse aí, completamente horrível, assim, tipo, problematicosíssimo, né? Horrível, feio. Ninguém fala isso, pelo amor de Deus. Aí o outro. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de quatro à sua procura. Aí sim, tipo, algo mais ok de se falar, né? A gente vê ali que a frase é a mesma, o período é o mesmo, a gente não mudou nada, não mudou nenhum tempo verbal, não mudou nada. E mudou, mas mudou o sentido. Por quê? Por causa da vírgula. A vírgula tem esse poder. Então a gente precisa saber, pelo amor de Deus, o lugar que a gente vai botar a vírgula para quando a gente for escrever a nossa redação do Enem, não ter essa interpretação errada que o corretor pode ter, né? Bom, mas o que é vírgula? A vírgula é um sinal gráfico usado com duas finalidades, ou sintática ou semântica. Com a finalidade sintática, ela organiza os termos da oração. Então, a gente tem ali uma oração e a oração está organizada ali nos seus lugares devidos. Cada elemento ali está ali no seu lugar correto. E tem o sentido semântico, que é o sentido do enunciado. Então, na verdade, os dois vão trabalhar juntos. A gente viu ali, quando a gente troca o lugar da vírgula, a gente muda tanto a organização dos termos, né? Que às vezes o que tá do outro lado da vírgula pode passar para o outro lado quando a gente muda o lugar dela. E também muda o sentido do enunciado quando a gente faz isso. Então, eles trabalham juntos, na verdade, né? A sintática e a semântica. Bom, vamos lá. A estrutura da frase em língua portuguesa é formada por pares indissociáveis. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender para o uso da vírgula. Então, assim, quando a gente vai escrever uma frase, geralmente nessa frase a gente vai encontrar um sujeito e um verbo, ou um verbo e um complemento. Esses dois pares, eles vão estar sempre, 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 sempre juntos. A gente não pode separar em hipótese alguma, porque senão perde totalmente o sentido do nosso enunciado, sabe? Se você separa o sujeito do verbo, a gente não vai saber a quem que aquele verbo está se referindo, ou o que é esse sujeito. Se a gente separa o verbo do complemento, a gente não vai saber o que aquele complemento quer dizer, ou então o que o verbo está fazendo ali. Entende? Então, a primeira regra de ouro do uso da vírgula é: não se separam esses elementos com vírgula. Sujeito, o verbo do sujeito e o verbo do complemento. Não se separa. Então, vamos ver. O professor devolveu as provas corrigidas. A gente tem essa sentença. O professor devolveu as provas corrigidas. O professor é o sujeito. Devolveu é o verbo. E as provas corrigidas é o complemento do verbo devolveu. Olha só, em qualquer lugar que a gente coloque a vírgula nessa sentença, vai ficar uma coisa completamente confusa. Se a gente botar depois de professor, o professor devolveu as provas corrigidas. Veja, quando a gente coloca uma vírgula, é como se fosse outra oração. Só que não tem como ser uma outra oração, porque uma oração ela vai ser definida a partir do verbo. Então, se a gente bota aqui uma vírgula depois de professor, seria como se o professor fosse uma oração. Só que não tem verbo ali. Entendem? E quando a gente vê a outra oração, devolveu as provas corrigidas, esse devolveu não tem sujeito. Fica uma coisa meio sem concordância, sem sentido nenhum. Entenderam? Da mesma forma, o outro, ó. O professor devolveu as provas corrigidas. Aí você fica, tá, vamos supor que sejam duas orações diferentes. Não são, porque a gente precisaria de que a outra oração tivesse um verbo. E aí a gente vê, o professor devolveu, tá, mas ele devolveu o quê? O verbo devolveu, ele exige um complemento, entendem? E esse complemento ele precisa ser dado. Aí o complemento vai estar na outra oração, as provas corrigidas. Se a gente for ver essa informação isolada, ela não tem sentido nenhum, né? Ela não tem sentido. As provas corrigidas, o que você está falando, né? Então aqui não tem nenhum lugar que a gente possa colocar a vírgula. Por quê? Porque a gente não pode separar o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. Tudo bem?
Seguindo, a vírgula nessa estrutura só será usada caso se adicione uma informação secundária. Então, assim, a gente tem essa informação que é a principal. O professor devolveu as provas corrigidas. Se a gente quisesse adicionar uma informação secundária, aí a gente colocaria vírgula. Que aí ficaria como? O professor, durante a aula, devolveu em silêncio, desculpa, as provas corrigidas. Olha, durante a aula e em silêncio são duas informações isoladas, são duas informações, não isoladas, mas são duas informações adicionais, que não são necessárias para se entender essa sentença, mas que a gente colocou porque achou importante, né? Porque é importante a gente entender que foi durante a aula que ele corrigiu as provas, que ele devolveu as provas, entende? Então aí, se a gente for colocar, que aí no caso vai ser o quê? Vai ser um aposto, né? Durante a aula é um aposto, por quê? Porque ele tá adicionando uma informação, e em silêncio também, porque é outra informação que não é necessária para o entendimento, mas que faz um sentido, né? Bom, quando usar a vírgula? Separar o aposto. A gente acabou de ver, né? O aposto é aquela informação ali a mais que não é muito necessária para o entendimento geral da ideia, mas que ela pode ser importante para a gente adicionar uma informação, né? Porque às vezes o leitor não sabe. Por exemplo, Recife, a Veneza brasileira, se desenvolveu muito nos últimos anos. Então aqui a gente fez o quê? A gente separou o aposto da oração principal. A Veneza brasileira é o aposto. E aí isso seria uma informação para quem não sabe o que é Recife, né? Para quem não sabe, tipo, Recife é conhecida como a Veneza brasileira. Tudo bem, gente? Tá todo mundo muito quieto. Quero saber se estão me acompanhando. Mandem um alô. Tá bem. Bom, vamos lá então. A segunda situação que a gente vai usar a vírgula. Calma aí. Podem falar, gente. Tá, então eu vou continuar. Vamos lá. Segunda situação que a gente vai usar a vírgula. Isolar o vocativo. O vocativo é aquele termo que chama a atenção, quando a gente vai se referir a alguém, quando a gente vai falar direto com a pessoa, ou com algo, né? Então, a gente tem aqui, ó, Marcos, estamos à sua espera. E o vocativo, gente, é importante. Aqui tem essas três situações, por quê? É a mesma frase, mas são três frases diferentes. Por quê? Porque o vocativo ele pode estar em lugares diferentes do período, né? Ele não precisa estar necessariamente no começo, né? Quando a gente vai chamar alguém, por exemplo, a primeira frase, Marcos, estamos à sua espera. Pode ser também, estamos, Marcos, à sua espera. Estamos à sua espera, Marcos. Então, o vocativo ele vai ser aquele termo que a gente, aquele termo não, aquele lugar ali, né? Aquela coisa que a gente vai usar para chamar a atenção da pessoa, mas ele pode estar em qualquer lugar. E a gente sempre vai separar pela vírgula. Tudo bem? Bom, isso aqui é bem simples, né? Até aqui muito bem simples. Vamos lá. Isolar expressões que indicam circunstâncias variadas como tempo, lugar, modo, companhia, entre outros. Adjuntos adverbiais invertidos ou intercalados na oração. Então, isolar expressões que indicam circunstâncias como tempo, lugar, modo. Então, assim, ó, é quase como se fosse um aposto também, né? Porque a gente está adicionando uma informação, mas é uma informação específica de tempo, lugar ou modo. Então, todos em meio à festa se puseram a fazer brindes aos convidados. Em meio à festa é esse termo ali que tá especificando em meio à festa, lugar, né? Que está especificando lugar, todos. Em meio à festa, se puseram a fazer brindes. Veja, não é uma informação necessária exatamente para a gente entender essa sentença, esse discurso, né? Se a gente tirar, fica todos se puseram a fazer brindes aos convidados. Mas aí fica, mas se você
a gente consegue entender que todos se puseram a fazer brindes aos convidados. Mas se a gente adiciona em meio à festa, a gente especifica, né? Foi naquele lugar. Não fica uma informação tipo, tá, mas eles estão fazendo brinde por quê? Né? Se a gente coloca em meio à festa, entre vírgulas, porque é uma informação a mais, de lugar, a gente já especifica, a pessoa não precisa ficar nessa dúvida. Tudo bem? Ou então, durante muitos anos, fiz trabalho voluntário. Isso foi muito gratificante. Mas veja bem, aqui tem entre parênteses, né, no tópico, assim, ó, adjuntos adverbiais invertidos ou intercalados na oração. Porque o que acontece? Esse aqui, durante muitos anos, ele podia estar em outro lugar. Se ele estivesse em outro lugar na oração, ele não precisaria usar a vírgula. Então, ó, fiz trabalho voluntário durante muitos anos. Ele já está ali direto, não precisa de vírgula. Só que como a gente deslocou ele, foi de um lugar para o outro, ele está no começo do período, então a gente coloca vírgula. Porque é como se desse essa ideia mesmo de informação a mais, sabe? Então, ó, durante muitos anos, fiz trabalho voluntário. Porque, assim, com a vírgula, se a gente tirar esse durante muitos anos, a gente não perde a informação. Ó, fica, fiz trabalho voluntário. Isso foi muito gratificante. Mas aí uma informação a mais, durante muitos anos. Entendem? Mas se ele tivesse em outro lugar, se ele tivesse depois do trabalho voluntário, não precisaria de vírgula. Porque tem essa fluidez, né? Tem essa ideia de fluidez, ó. Fiz trabalho voluntário durante muitos anos. Quando ele vem antes, não tem essa fluidez. Então fica, durante muitos anos, fiz trabalho voluntário. Bom, próximo. Antes dos conectivos, mas, porém, contudo, pois, logo, no entanto, entretanto. Então, conectivos que são basicamente conjunções adversativas. Então, sempre quando a gente for usar uma conjunção adversativa na nossa redação, que a gente usa bastante, é importante usar a conjunção adversativa. É importante, não a conjunção adversativa específica, mas é importante usar conjunções, né, conectivos na nossa redação. É uma das competências essenciais assim para a gente não perder ponto quando a gente escreve a redação. Então tem mas, porém, contudo, pois, logo, no entanto, entretanto. Sempre quando a gente for usar esses conectivos, a gente vai colocar a vírgula. Então tem, faça suas escolhas, mas seja responsável por elas. Estudou muito durante o ano, logo deve conseguir uma vaga na faculdade. Entendem? Então a gente deve dar meio que uma quebrada, assim, tipo, meio que essa pausa, mas não é uma pausa necessariamente, é essa ideia de contrariedade, né? É uma adversidade, que é como se a gente estivesse falando uma coisa, mas ali, depois da vírgula, a gente vai começar a falar outra coisa. Tudo bem até aqui? Eu acho que esse foi o último. Não, tem mais alguns. Calma aí. Tá, tem mais 2 slides. Bom, gente, tá tudo bem? Vocês estão me acompanhando direitinho? Falem comigo. Tá, eu vou entender esse vácuo como um sim. Ou um não, mas eu vou fingir. Tudo bem, obrigado, Franciele. Vamos lá. Outra situação que a gente vai usar vírgulas. Isolar termos explicativos, tais como isto é, a saber, por exemplo, digo, a meu ver, ou melhor, as quais. Não. As quais era o resto da explicação. Enfim, as quais servem para retificar, continuar ou concluir o que se está dizendo. Então, o amor, isto é, o maior dos sentimentos, deve reger nossas atitudes. Voltaremos a nos falar na quinta-feira, ou melhor, na sexta. Então, são esses termos explicativos. Ou seja, isto é, por exemplo, a gente vai separar eles da frase, das orações principais, da frase principal, com a vírgula, tá? Porque não é uma informação necessária, é só uma coisa ali que a gente está colocando para poder iniciar uma outra ideia, né? Veja só, voltaremos a nos falar na quinta-feira, ou melhor, na sexta. Bom, próximo. Separar termos coordenados, uma lista, por exemplo. Então, a gente vai usar vírgulas para poder usar vários termos de uma vez só, sem precisar ficar colocando, né,
outras palavras. Então, por exemplo, amor, fortuna, ciência, apenas isso não traz felicidade. Então, a gente tem aí uma lista, né? Amor, fortuna, ciência. Ou então, durante a juventude, viveu no Brasil, na França, na Itália, saiu de casa, fechou a porta e foi-se para sempre daquele lugar. Saiu de casa, fechou a porta, é uma lista de acontecimentos, né? Tipo, saiu de casa, vírgula, fechou a porta e foi-se. Então, preste atenção. Aqui tem uma ideia interessante para a gente ver. Ó, quando a gente não coloca esse e aqui no último termo, porque veja só, tem aqui, ó, saiu de casa. Aqui tem três ações. Ele saiu de casa, fechou a porta e foi-se. O foi-se foi o último, fechou, não teve mais nada além disso. Sabe? Quando a gente coloca esse e no final, a gente tá dando a entender que ali fechou tudo que aconteceu, tudo que tem. Sabe? Mas quando a gente coloca, a gente pode terminar desse jeito, né? E para exprimir essa ideia mesmo de que eu falei tudo, foi tudo que aconteceu, é tudo que tem. Ou a gente pode fechar usando só a vírgula, sem o e. Quando a gente faz isso, a gente está mostrando o quê? Não é tudo não é tudo que aconteceu. Não foram todos não foi só esses países que ele viveu, por exemplo, nessa frase. Durante a juventude, viveu no Brasil, na França, na Itália. Tá vendo? Tipo, dá esse tom assim, tipo, ele viveu na França, na Itália, um monte de lugar, sabe? Não tem um e ali para fechar, para finalizar a ideia. Se tivesse, a gente entenderia o quê? Que ele viveu em 3 países. Mas aqui não tem como a gente dizer que ele viveu só em 3 países. Entende? Ó, durante a juventude viveu no Brasil, na França e na Itália. Pronto, fechou a ideia. Ele viveu nesses 3 países. Mas sem isso, a gente pode supor que ele viveu em mais de 150 países, sabe? Esse foi só um deles. Tudo bem? Bom, para terminar a nossa aula, tem a vírgula antes de e adversativo. A gente tem muito medo de usar a vírgula antes de e, né? Eu, pelo menos, tenho, não sei, eu tô falando isso de uma experiência muito pessoal, assim. Só que, quando o e tem essa ideia de adversativo, a gente vai colocar vírgula. Por quê? Porque lembra lá naquele slide, quando eu falei que antes dos conectivos, conjunções adversativas, a gente coloca vírgula? Então, ó, faça as suas escolhas, mas seja responsável por elas. Por que a gente coloca vírgula aqui? Porque a gente está encerrando uma ideia e contrariando ela, na real, né? E aqui o e adversativo vai fazer a mesma coisa. A gente vai encerrar uma ideia e contrariar ela. Chovia e fazia muito calor. É quase como se a gente estivesse falando, chovia, mas fazia muito calor. Só que ali está dando essa ideia de adversidade, mas a gente está adicionando informação, né? Chovia e fazia muito calor. Estudava e nunca passava. Tudo bem? Geralmente sim. Geralmente sim. Porque se a gente está. Porque, olha só, se a gente está adicionando o. A gente está colocando o E para adicionar informação, então a gente não pode. Não, na verdade não, Franciele, eu me equivoquei. Quando a gente faz uma lista. Desculpa, eu me equivoquei. Quando a gente faz uma lista, a gente pode também fazer a lista assim, ó. Vou escrever aqui, calma aí. Comprei banana e melancia e melão e abacate. A gente pode fazer assim também, ó. Entende? Mas aí, em algum momento, a gente vai ter que fechar isso. A gente vai fechar com E. Então, ó, comprei banana e melancia e melão e abacate e alface. Ponto, fechei. Aí a gente fecha com esse E, sem a vírgula. Tudo bem? Porque aí, o que acontece nessa situação? Aí a gente tá meio que usando mais no sentido quase que poético, sabe? Como se fosse um uso do som
para produzir esse texto, sabe? Como se o E fosse necessário para a gente poder fluir nessa leitura, entendeu? Mas a gente pode usar sim, mas é basicamente nessa ideia. Pode falar, tem tempo. Quer dizer, não tem tempo, mas pode falar. Sobre o uso do E, sim, pode falar. Não, não entendi. Sobre o uso do E, vírgula. Ah, calma aí. Como se a gente estivesse falando, tipo. Por exemplo, eu tava com. Ó, eu vou escrever, tá? Eu tava com. Eu. Não, calma aí. Eu estava com muita fome e, além do mais, cansado. Assim? Bom, é isso. Esse além do mais, ele tem essa ideia de. Cadê aqui que a gente estava falando? Ai, gente, eu acho que eu não tenho certeza, mas ele vai ter essa ideia de advérbio, assim, né? Tipo, além do mais, tipo, além disso tudo, né? Tipo, eu ainda tô cansado, né? Tipo, e aí é uma informação a mais. Nesse caso, tudo bem, usar a vírgula, sabe? Porque assim, ó, se a gente tirasse esse além do mais, ia ficar, eu estava com muita fome e cansado. O além do mais é como se a gente estivesse intensificando, sabe? Intensificando cansado. Então, além do mais, estava cansado. E a gente botou ali bem no meio desse e para intensificar o cansado. Porque ele não poderia estar na frase sem vírgula, porque ele não faz parte da informação principal. Conseguiu entender? Conseguiu pegar o que eu falei? Bom, gente, mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Alguma coisa que ficou em aberto ainda? Podem falar. Não? Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Essa é a nossa última aula do ano. Eu acho que a gente vai se encontrar agora em janeiro só. Mas eu espero que vocês tenham um ótimo fim de ano, um ótimo Natal, um ótimo ano novo, apesar da situação que a gente está vivendo. É isso, eu não sei como encerrar essa aula, essa última aula, mas beijo para todos. Desejo tudo de bom para vocês e um bom Enem. Eu não sei se o Enem vai ser. Não, a gente vai se encontrar antes do Enem ainda, na real. A gente vai se encontrar antes do Enem, eu acho. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Beijo.